1 Pedro, hoje nós vamos estudar um trecho bastante curto, porém bastante importante também. E é base para o que Pedro vai falar daqui para frente no resto da carta. 1 Pedro, capítulo 1, vamos ler aí de 13 a 16. 1 Pedro 1, de 13 a 16. O texto diz assim: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Vamos orar mais uma vez. Pai, nos alegramos em estar congregando, Senhor, no meio do Teu povo. Nos alegramos, Senhor, em estarmos dentro do nosso aprisco, em segurança, dentre as Tuas ovelhas. Nos alegramos, Senhor, em poder estar sob os Teus cuidados nessa noite em especial, sendo conduzidos pelo Teu Santo Espírito. E cremos que tudo que temos feito e ainda faremos aqui será guardado e direcionado pelo mover do Teu Espírito. É nessa esperança que nós Te louvamos e temos essa santa expectativa. Então pedimos mais uma vez que o Espírito Santo abra o nosso entendimento para esse trecho das Escrituras e que possamos comer dele, que possamos nos alimentar dele e que ele fale aos nossos corações, que ele produza vida, porque a Tua palavra é viva, poderosa, eficiente, eficaz, e que ela transforme os nossos corações nessa noite. Senhor, fala com cada um de nós aqui. Usa, ó Espírito Santo, a palavra que o Senhor mesmo inspirou, para que ela toque em nossos corações. Assim nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, já logo no início dessa passagem, vocês percebem que parece que eu estou contando a história pela metade, né? Porque ele já começa dizendo assim, por isso. Então, quando ele começa no versículo 13 aqui, o versículo 13, dizendo por isso, quer dizer então que ele conecta com o que o que ele já disse antes. Então aqui ele está fazendo nós notamos que há um vínculo aqui do que ele já disse com o que ele vai dizer daqui para frente na carta. Então vamos fazer uma rápida recapitulação no que ele já disse. Para benefício de todos nós, a gente entende aí que a partir do versículo 3 do capítulo 1 de 1 Pedro, Pedro está falando sobre a tão grande salvação que Deus havia concedido graciosamente aos eleitos. E quem são esses eleitos que Pedro está escrevendo, a quem Pedro está enviando essa carta? São eleitos de cidades que estavam sob o domínio de Roma e sofrendo uma grande perseguição dos romanos. E esses pontos, essas cidades ou essas províncias que faziam parte do Império Romano, as igrejas estavam sendo realmente eliminadas. A perseguição era severa e eles então estavam sob grande tribulação e até fugindo. Pedro chama de forasteiros, pessoal que morava nas províncias de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então, a partir do versículo 3, Pedro quer trazer conforto para eles, falando sobre uma salvação que eles já têm, pela regeneração que Deus havia dado a eles graciosamente, através da morte e da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele diz no versículo 3. E ele também fala que esses eleitos, que são sofredores, mas são eleitos, também são herdeiros de alguma coisa que é incorruptível. É uma herança que eles têm, que ninguém podia roubar deles. Era segura, imarcessível, quer dizer que não murcha. E ele então também diz que é Deus mesmo quem está encarregado de guardá-los, no versículo 5, e diz que Deus está usando a própria fé que Deus deu a eles para guardá-los.
E essa fé estava protegendo. E essa fé era algo tão maravilhoso que estava levando a uma salvação tão grandiosa que ia acontecer nos últimos tempos. Era algo glorioso que ia acontecer na vida dessas pessoas que foram salvas. E ele diz que isso ia acontecer por fim na revelação de Jesus Cristo. Ele diz no final do versículo 7, e ele vai dizer a mesma coisa agora no versículo 13, né? Revelação de Jesus Cristo, quer dizer, na segunda vinda dele, quando o Senhor voltar, Jesus Cristo voltar, eles vão receber então a herança completa, e aí eles vão desfrutar dessa herança completa. E Pedro então também diz, resumindo e finalizando, ele diz que essa salvação era tão maravilhosa que até os profetas do Antigo Testamento vasculharam, investigaram para conhecer um pouco delas, e mais, anjos queriam saber a respeito delas. Vocês viram aí nos últimos versículos, do trecho de 3 a 12, desse primeiro capítulo. Então, os profetas investigaram, queriam saber a respeito, porque sabiam que não era para eles que eles escreviam, mas era para as futuras gerações. E eles também, os anjos queriam, eles anelavam perscrutar sobre essa salvação que eles não vão provar. Os anjos não vão provar o que nós provamos. Nós vamos contar para os anjos um dia, mas eles jamais vão provar o que nós provamos. Então é tão maravilhosa a salvação, tão grande. Pedro então conecta essa primeira parte desse capítulo, e agora dizendo que essa salvação legítima deve levá-los a um viver legítimo e santo. Há uma conexão aqui. Por isso ele coloca então o termo por isso, versículo 13, por isso, ele liga, né? Então eu acredito também que Pedro quer dizer também que além de consolá-los em meio às tribulações, Pedro está levando eles a focar suas atenções na salvação de Deus e no Deus da salvação deles, para continuarem a viver de modo digno como filhos de Deus. Vocês vão notar nesse pequeno trecho, e depois na sequência que nós não vamos terminar hoje, mas vocês vão notar que Pedro vai fazer com que eles olhem como um filho olha para um pai, como um discípulo olha para o seu mestre, e como uma ovelha olha para o seu guia. Pedro está fazendo isso. Ele está fazendo com que eles olhem não só para a salvação de Deus, mas para o Deus da sua salvação. É isso que Pedro vai fazer aqui. Então vamos lá, a primeira parte, nós podemos dizer que nós vamos estudar nessa primeira parte, desse trechinho pequenininho, tomando atitudes para preparar a mente e o coração. Onde nós encontramos isso? No único versículo, versículo 13. No versículo 13 nós vamos estudar essa primeira parte. O versículo 13 é rico, e nós dividimos ele em 3 subdivisões. Então nessa primeira parte, versículo 13, preparando a mente, para que a mente conduza o coração para a vida santa. Porque a mente é a porta de entrada de informações, para que nós tenhamos uma cosmovisão daquilo que está acontecendo ao nosso redor, e para que a gente saiba tomar decisões. Então Pedro diz, primeira atitude, essas atitudes. Qual a primeira atitude que Pedro menciona no versículo 13? Cingindo o vosso entendimento. O que é que Pedro quer dizer com isso? Ele está usando uma metáfora. Ele está usando uma metáfora. A palavra cingir, no original, significa amarrar com cintos, ou com uma corda. Agora, amarrar o quê? Cingir seria amarrar as suas vestes, que na época de Pedro e dos apóstolos e de Jesus, eles usavam, mesmo os homens, usavam túnicas longas que pareciam vestidos longos. Assim eles andavam, era a roupa deles, normal, não tinha calça comprida ainda, com pernas separadas, para você correr bem. Era um vestidão. E esse vestido esvoaçante, ele atrapalhava a movimentação de todos, não é só dos homens, mas das mulheres também. Até as mulheres, quando iam trabalhar, também cingiam
os seus vestidos. O que é cingir? Eles levantavam até o ponto, pelo menos do joelho, para que a perna ficasse livre, para poder correr, trabalhar e principalmente os soldados hebreus ou judeus, para lutar, para batalhar, para ter mobilidade e agilidade nas pernas. Então, cingir é levantar aquele vestido longo, prender na altura da barriga ou até mesmo do peito. Jesus, em Apocalipse, diz que ele tinha um cinto na altura do peito, e assim ele amarrava a sua túnica. E então eles faziam isso. O que é que significa? Então eles amarravam suas vestes esvoaçantes que atrapalhavam o trabalho, a corrida ou a batalha. Então, tendo a mente, agora o que isso significa na mente? Significa que tudo que foi dito, tanto que ele já falou antes sobre a tão grande salvação, e o que ele vai falar ainda, eles precisam armazenar de uma forma que é aplicável na mente deles, ou seja, dá para trabalhar aquilo na mente deles. Eles têm que ter aquilo na mente, ou melhor, que eles possam trabalhar não só para entender, mas para entender e aplicar na vida deles. Aquilo tem que ser útil para que eles movimentem-se, para que eles possam agir conforme o que eles vão aprender. Cingir o entendimento significa isso. Era como se Pedro lhes dissesse, trocando em miúdos, vamos fazer alguns exemplos. Se ele dissesse assim, Pedro está falando para eles assim, cuidado com ideias esvoaçantes. Aprenda a dominar a sua mente. O que mais Pedro diz aqui? Não fique pensando o tempo todo nos seus problemas. É isso que Pedro quer dizer. Em algum momento aqui a gente pode até pensar, coisas que a gente fala muito para as crianças quando estão na escola, e não prestam atenção. Menino, não fica no mundo da lua. Você não pode ficar no mundo da lua, desligado do que está acontecendo na sala de aula. Às vezes a gente fala assim para a criança. Então, é mais ou menos isso. Pedro está falando, olha, vocês têm muitas ideias, você só pensa em namoro, você só pensa em noivado, casamento, ou você só pensa num trabalho que você conseguiu, um trabalho novo. Tudo bem, você tem que se preocupar com isso, mas não pode focar a vida toda nisso. Você não pode focar a vida toda no seu estudo. Porque eu quero me formar, fazer uma faculdade, e agora eu só vivo em torno disso. Não, a vida é muito mais do que isso. Pedro está querendo dizer assim, você como cristão, você tem muitas coisas para pensar, e principalmente no reino. Olha, você não pode ficar só pensando no teu marido que é um homem difícil, tua mulher que é uma mulher difícil, você tem um casamento complicado, ou você tem problemas com filhos, ou com os pais, ou com os irmãos da igreja. Tudo bem, existem problemas, mas você não pode focar o tempo todo neles. Aprenda a cingir a tua mente, porque você tem muitas outras coisas para pensar na vida. Você não pode ficar só cuidando dos problemas que realmente acontecem conosco. Mas se você ficar só nisso, você não vai para lugar nenhum. Suas ideias esvoaçantes precisam ser dominadas. É isso que é cingir a mente. É isso que Pedro está querendo ensinar para eles. Preparando a mente deles para ações, para a ação posterior. Tudo começa na mente. Então, o primeiro ponto aqui, ele diz isso. E eu quero dizer para os irmãos, que eu falei uma brincadeira aqui, quando você fala para o seu filho ou uma criança, não fique no mundo da lua. É verdade. As crianças têm mais propensão para isso, os adolescentes, os jovens, são muito envolvidos por inúmeras paixões da juventude. Acontece. Mas, meus queridos adultos, eu quero dizer para você, que você é modelo na sua casa. Meus irmãos e irmãs, pais, eu rogo a vocês, porque nós temos acompanhado ao longo de anos a comunidade, e nós sabemos o compromisso de cada um de vocês com as reuniões de mulheres, com as reuniões de homens,
com os estudos bíblicos domingo de manhã. Onde você está? O que é que você está fazendo? Teu filho está no mundo da lua, e você? O que é que você está fazendo na tua vida? Tem coisa mais importante do que colocar o reino de Deus em primeiro lugar? Ou você já sabe tudo a respeito do reino de Deus? Você não precisa mais aprender? Cinja a tua mente. Aprenda a dominar o teu tempo. Aprenda a fazer uma escala de valores para você. Porque depois, quando o tempo passar e o problema se avolumar, você não vai conseguir resolver o problema. Você precisa mais de Deus do que de uma boa escola, do que de um bom trabalho e do que de lazer. Todos nós precisamos mais de Deus do que de outras coisas. Segunda atitude, Pedro diz: sede sóbrios. O que significa ser sóbrio? O termo sóbrio aqui, aliás, ele menciona 3 vezes ao longo dessa carta. Ele menciona aqui no versículo 13, ele menciona no capítulo 4, versículo 7, e ele menciona no capítulo 5, versículo 8, o mesmo termo, sede sóbrios. Em primeiro lugar, é verdade, originalmente está falando assim, olha, sóbrio significa ter domínio próprio, especificamente sobre a bebida alcoólica. Então não deixe se embriagar. Sobriedade, é verdade, originalmente é o contrário de embriaguez. Mas, para o crente, não se limita somente no problema de bebida alcoólica. Por quê? Nós temos muitas coisas que roubam a atenção e a vigilância da nossa mente. Não só a bebida alcoólica. Ela é uma delas. Então, mais uma vez, Pedro quer reforçar, quando ele falou sobre cingindo o vosso entendimento, ele fala, sede sóbrios. Então, essa atitude de ser sóbrio vai além da embriaguez. O eleito precisa dominar qualquer tipo de êxtase dos sentidos ou das suas emoções. É semelhante a cingir os vossos entendimentos. É mais ou menos igual, Pedro reforça. Sóbrio é ter pleno domínio de sua capacidade racional. É saber raciocinar. Irmãos, nós não sabemos raciocinar às vezes. Por quê? Porque nós ficamos ansiosos muito rápido. É porque nós não conseguimos dominar ainda a nossa ansiedade, que está onde? Está dentro da nossa mente. Nós não sabemos dominar a nossa ira. Por quê? Porque nossa mente não tem domínio. Porque não há um exercício de domínio próprio. Você já tem o espírito, só que às vezes a gente parece que deleta o domínio próprio do espírito. Ser sóbrio é estar calmo, controlado, vigilante, são todos sinônimos de sóbrio na Bíblia. Vigilante, não precipitado ou confuso pela influência das tentações ou das provações. O sóbrio conversa e acalma a sua alma. Salmo 42, há um grande exemplo de um homem pecador como nós, que escreve o Salmo 42, e ele conversa com a sua alma. Ele diz, por que estás abatido, a minha alma? E ele diz, e ele conversa com ela, por que você se perturba dentro de mim? Ele chega a dizer no Salmo 42, eu vou abrir aqui, a conversa que o salmista tem com a sua própria alma, ele chega a dizer para ela 2 vezes, ele diz, espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Ele está falando com ele mesmo, ele está falando com a sua alma. 2 vezes ele faz isso no capítulo 42 e no capítulo 43 de Salmos ele faz de novo. Então vejam, irmãos,
O maior exemplo de quem dominou essa situação, que passou por tentações e provações ao mesmo tempo, foi Jesus. Na tentação no deserto, ele estava tentado pela fome e pela sede. Foi-lhe oferecido aquilo que ele precisava. Ele não caiu em tentação. Apesar da sua tentação e ele estar em grande aflição também, ele não caiu. Ele teve calma. Como ele combateu isso? Obviamente, pelo seu próprio espírito. E mais do que isso, utilizando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como é que nós combatemos a tentação em nossas vidas, as provações em nossas vidas? Estando cheios de versículos que nos motivam a permanecermos na fé, ainda contra a nossa esperança. Por quê? Porque nós conhecemos a Bíblia. Então ele diz que ser sóbrio é conversar com a sua alma, é tratar com a sua alma. Terceira atitude, Pedro diz: esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Terceira atitude para trabalhar a mente das pessoas. Primeira, cingindo a vossa mente, o entendimento. Segunda, sendo sóbrios, estando atento, vigilante, tendo domínio, tanto da sua própria alma, como das circunstâncias em volta. Terceira atitude, esperando. A palavra esperai projeta no sentido de esperança mesmo. Ou seja, se nós pudéssemos parafrasear Pedro, seria assim: tenham esperança completa na graça que vos está sendo trazida no dia que Jesus Cristo voltar. É isso que Pedro está falando aqui. Tenham esperança. O que isso pode trazer para nós? Pedro então encoraja novamente os seus irmãos sofredores a olharem para frente agora. Olha para frente, gente. Olha para frente, para a segunda vinda de Cristo, para as recompensas futuras gloriosas que esperam por vocês. E renovem as suas esperanças nele. Como é que você pode ter uma mente tranquila numa hora de uma grande tribulação? Primeiramente, você cingindo a tua mente para não deixando você focar nela o tempo todo. Em segundo lugar, você observando as coisas que estão em volta e combatendo as tentações que estão em volta com a palavra de Deus, sendo sóbrio, tendo calma, falando com a sua alma, tratando com a sua alma, sobriedade, equilíbrio. Em terceiro lugar, olhando para cima ou para frente, como queira, para aquilo que já está reservado para você na glória, a esperança futura, porque esse mundo não vai ter nada eterno para você. E nenhuma esperança, por melhor que seja nesse mundo, pode ser riqueza, pode ser prazeres, pode ser férias, lazer e outras coisas, nada vai suprir uma alma atribulada. Porque férias acabam, dinheiro acaba, saúde acaba, relacionamentos gostosos acabam. E você só pode ter firmeza naquilo que Deus prometeu para você. E o que Deus prometeu para você, você ainda não tem. Plenamente não. Porque você vai ter lá na glória, quando o Senhor voltar. Tenham essa esperança, então Pedro fala. Os crentes são exortados, então, em primeiro lugar, a olhar para trás. Aqui eu peguei literalmente do livro, de 1 Pedro do Hernandes. Ele diz que, em primeiro lugar, a olhar para trás, onde fomos justificados pela cruz de Cristo e somos livres dos fardos da condenação. Então, quando você olha para trás, você tira fardos das suas costas. Que fardos? Da condenação. Tem gente que vai falar assim para você: eu conheço o teu passado. Você era um cara mulherengo, você era um cara sem vergonha, você bebia, você passava os outros para trás. Eu conheço o teu passado. O que você vai responder para ele? É verdade, eu conheço também, Jesus também conhece, Deus conhece. Só que eu vou te contar uma novidade.
todo esse passado aí, Jesus me resgatou. Ele me lavou com o seu sangue. E eu não tenho mais nenhuma condenação sobre mim, porque eu estou em Cristo Jesus. O que você fez? Você tirou um baita de um fardo das suas costas. Liberou para a corrida. Você está leve. Então olha para trás primeiro, fica livre dos fardos da condenação. Depois, o crente é convocado a olhar para frente, onde, como Pedro diz agora, esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida, na revelação de Jesus Cristo. Então ele diz agora, olha para frente também, porque quando você olha para frente, onde nós seremos ainda no futuro, glorificados na vinda de Cristo, para quê? Para ganharmos forças e nova esperança, para continuarmos lutando pela nossa santificação no hoje, sem a qual ninguém verá o Senhor. Este aqui é um problema para nós. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz isso: sem a santificação, ninguém verá o Senhor. O que cabe a nós? Desenvolvermos a nossa santificação. Isso cabe a nós. Então, Pedro está querendo ajudar. Tira o fardo do passado. Ajuda? Muito. Coloca a sua visão também no futuro. Você já tem uma herança incorruptível e imarcessível garantida. Ajuda? Muito. Agora eu estou fortalecido. Ah é? Com essa força que você ganhou, tirou os fardos das suas costas, santifique-se. É a moeda para a entrada no reino dos céus. Então, é somente porque o cristão vive nessa viva esperança futura, que Pedro está falando agora no fim do versículo 13, que ele consegue suportar as aflições do presente tempo. Porque tem esperança no futuro, ele aguenta a paulada agora, porque é grande a paulada no momento. Irmãos, não tem um aqui que está de pé e diga assim, eu não estou sofrendo por nada. Irmãos, todos nós sofremos, irmãos. Todo crente sofre. Faz parte, Pedro chega a falar no fim dessa carta aqui, não estranheis, amados, as ardentes provas que vêm sobre vós, como se fosse um fogo ardente, querendo vos consumir. Não estranhem, porque é normal. Para o crente, é normal. Então Pedro está dizendo isso. Então existe essa esperança. E nós só aguentamos o fogo ardente do presente tempo por causa da esperança futura. E nós só continuamos assim focados nessa caminhada rumo à glória, porque nós temos uma esperança. Se nós perdermos a esperança, ou tirarmos o foco dessa esperança, por quê? Quem prometeu é fiel para cumprir. Foi Deus que prometeu que nós temos uma herança incorruptível na glória, como seus filhos. Então, se nós tivermos esse foco, nós vamos aguentar a paulada aqui agora. E então, Pedro, com isso, quer preparar a mente deles para a segunda parte que ele vai falar agora. A partir do versículo 14, que vai por todo o capítulo, mas nós não vamos estudar todo ele, nós vamos parar no versículo 16. E ele diz então, a partir dessa segunda parte, o que nós vamos ver agora? Nós vamos ver as ações movidas pela mente já cingida e preparada para a batalha. Quais são as ações? Quais são as atitudes agora? A mente já está preparada, por assim dizer. Você já está focado. Você já aprendeu. Bom, eu preciso cingir o meu entendimento, eu preciso permanecer sóbrio e eu preciso olhar para a esperança que eu tenho na vinda de Jesus Cristo. Com essas três coisas eu equipo a minha mente. Eu equipando a minha mente com isso, agora eu vou andar. Como é que eu vou andar? Primeiro lugar, primeira atitude, versículo 14. Despojar do velho. Ele diz no versículo 14, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Primeira ação, despojar-se do velho, jogar fora o que é velho.
Agora, o que é interessante nessa primeira parte, nessa primeira ação aqui, é que Pedro nos chama de filhos. Prestaram atenção aí no começo do versículo 14? Filhos da obediência. O que é que Pedro quer dizer com isso? Bom, em primeiro lugar, se nós somos filhos, obviamente, então nós temos um pai. Tá bom, não é novidade para vocês, beleza. Então vamos continuar. O que é que Pedro quer dizer com isso? Quer dizer o seguinte: então, se temos um pai, o pai é o nosso referencial. O pai é o nosso modelo de vida perfeita. Pai, na Bíblia, significa muito mais do que aquele que põe arroz e feijão dentro de casa. Pai significa exemplo a ser seguido. Se nós abrirmos rapidamente Mateus capítulo 23, de 8 a 10, você vai perceber que Jesus ensina o que é pai. E ele faz um paralelo em 3 situações, não só como pai, mas o pai é muito mais do que pai. O que é que Jesus fala? Capítulo 23 de Mateus, a partir do versículo 8 até o 10. Jesus diz assim: vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre com letra maiúscula, e vós todos sois irmãos. Versículo 9: a ninguém sobre a terra chameis vosso pai. Por quê? Porque só um é o vosso pai com letra maiúscula, aquele que está nos céus. Terceira situação, versículo 10: não sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia com letra maiúscula, o Cristo. Meus queridos irmãos, pai é ser modelo de vida. O pai que Pedro está dizendo aqui, que vocês são filhos de um pai, esse pai é mestre e esse pai é guia, ele é teu modelo. Então, Paulo, nas suas cartas, aliás, na carta aos Efésios, ele nos chama, antes da conversão, de filhos de um outro pai. Ele chama, na carta aos Efésios, capítulo 2, de 2 a 3, você não precisa ler, marca para você ler em casa, capítulo 2 de Efésios, versículo 2 e 3, e capítulo 5 de Efésios, versículos 6 a 8, Paulo menciona 2 vezes, então, que outrora éramos filhos da desobediência ou filhos da ira, como os demais. Então lá nós éramos filhos da desobediência, agora ele fala que nós somos filhos da obediência. Por quê? Porque o que determina se você é filho de Deus é se você obedece ou não a Deus. Não só porque você foi batizado, isso não significa nada se você não se submeter ao vosso Pai que está nos céus. Se você não for obediente e viver como nós cantamos, Ele nos libertou, mas agora nós vamos viver, porque conforme Ele nos chamou, nós temos uma vocação de filhos. Então Pedro diz assim, vocês são filhos da obediência, agora Pedro diz. Paulo diz que no passado éramos da desobediência, como os outros também eram. Então só tem 2 pais, ou você é pai, é filho de Deus, ou você é filho do outro. E você não tem mais nenhum papai. Entenderam? E como é que você prova que você é filho de Deus, do seu pai? Obedecendo. Vamos andar. Então agora Pedro nos chama de filhos da obediência. Por obediência em amor ao nosso Pai e em amor por tão grande salvação recebida de nosso Senhor Jesus Cristo, nós então não vivemos mais nas paixões da carne pelo mundo. Dizer que você é crente, mas você não mudar de vida, não diga então que você é crente. Se você quer permanecer nos seus delitos e pecados, então não fala que você é cristão. Não diga que você é filho de Deus.
A prova de que você é filho de Deus é quando você muda, você é transformado à imagem e semelhança, de novo, de Deus Pai. Isso é o primeiro ponto aqui, versículo 14. Então, primeiramente, tem que lançar fora o velho, para você começar agora a parecer com o novo. Se você quer misturar o novo e o velho, ficou mais feio ainda. Porque quando a pessoa ainda vive só no velho, tudo bem, ele está definido. Agora, quando você quer misturar um pouco do velho, um pouco do novo, você não é nenhum nem outro. Você é um mutante aqui. Você é um meio termo, um híbrido. E Deus odeia o morno, o híbrido, o misturado. É melhor permanecer então nas trevas. Não existe meia luz, igual boate. Não tem meia luz no reino de Deus. Ou é trevas, ou é luz. Segunda ação, segunda atitude que nós aprendemos nesse texto, versículos 15 e 16, e nós vamos encerrar. Versículos 15 e 16, essa segunda atitude, e se a primeira atitude, no versículo 14, é despojar-se do velho, a segunda atitude é tornar-se santo, ou novo. E Pedro começa a falar agora da principal característica do crente, chama-se santidade. Vamos estudar um pouco sobre santidade, então. Olhando para os atributos, então, do Pai. Vocês entenderam que nós somos filhos, né? Então, o filho tem que imitar o pai, certo? Nós acabamos de falar sobre isso. Ele não só é pai no sentido de dar comida, de proteger e de cuidar quando você fica doente, mas ele também mostra o caminho, ele ensina o caminho, e o pai, no sentido judeu de colocar aqui na Bíblia, como o autor Pedro coloca, o sentido de pai na Bíblia, vou falar mais uma vez, ele é aquele que é mestre, ele mostra como faz. O que Deus fez? Ele encarnou na pessoa de Jesus para mostrar para nós como é que faz, como é que vive na carne como um santo, plenamente perfeito. Então agora, versículo 15, ele vai ensinar isso, aliás, ele vai exortar isso. Mas vamos estudar primeiro o que Pedro menciona sobre a santidade de Deus, porque ele diz no versículo 16, a exortação é, que ele traz do Velho Testamento, do livro de Levíticos, ele diz que sede santos, porque esse eu aqui é Deus, o Pai. Pai é santo, sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor, o Pai. Então, vamos ver essa característica da santidade de Deus. Vamos estudar um pouquinho, bem rápido. Isso quer dizer o seguinte: Deus é santo. Ele é santo em dois sentidos. A teologia nos ensina que ele é santo em dois sentidos. Primeiro sentido, Deus é santo no sentido de ser separado de toda a criação. Ele é santo no sentido que ele é diferente de tudo que existe. Ele é único. Ele é único. Nada, nem ninguém é semelhante a ele. Ou contém a sua essência. Nada, nem ninguém contém a essência de Deus, exceto a própria Trindade. Só. Quem contém a essência de Deus? Somente Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Na plenitude, só a Trindade. Então ele é separado. Não há nada na natureza criada que seja semelhante a ele. Ele é um ser, se assim a gente pode chamá-lo de ser, eu tenho até, não sei se podemos chamar, mas é um ser que está acima de tudo que existe. Nada é igual a ele. Nada. Então isso é ser santo, separado, especial, único, em essência. Agora, em segundo lugar, ele é santo também no sentido de perfeição moral. Ou seja, nele não há nenhuma mancha de defeito em seu caráter.
nenhum pecado, nenhuma imoralidade, nenhuma injustiça. A santidade de Deus agora fala sobre as suas ações, os seus pensamentos, os seus sentimentos, o que ele fala e como ele age, é tudo santo, perfeito, imaculado. A.W. Pink, um escritor chamado Pink, é um teólogo bastante conhecido, Arthur W. Pink, ele tem um livro pequeno chamado Os Atributos de Deus. Ele menciona sobre a santidade de Deus de uma maneira bastante especial. Deus tem inúmeros atributos. Nesse livro ele menciona alguns, bons, vários, mas não todos, porque nós não conhecemos todos os atributos de Deus. Mas ele menciona que a santidade de Deus exerce algo de especial nos demais atributos de Deus. Pink fala o seguinte nesse livro: a santidade de Deus é a excelência de sua natureza, é a expressão da beleza e majestade de Deus. A santidade de Deus está acima de todas as outras perfeições divinas. Ela é o atributo dos atributos. Sua justiça é santa, sua sabedoria é santa, seu braço poderoso, que ele age através do braço, é santo, sua palavra é santa, sua ira é santa, seu nome, que expressa todos os seus atributos juntos, é santo. Então, santidade de Deus é a perfeição de Deus. Ou melhor, é o que permeia todas os outros atributos de Deus. Tudo o que Deus faz, pensa, fala, como Ele age, é santo. Não há injustiça e imperfeição nenhuma. Então, Pedro diz que fomos chamados de forma imperativa. O que quer dizer isso? Vejam o versículo 16 de novo. Vocês acham que as Escrituras, lá em Levítico, quando Deus manda Moisés escrever essa lei, qual é a lei? Sede santos porque eu sou santo. Vocês acham que isso é algo negociável? Você acha que isso é opcional? Negativo. Isso é imperativo, isso é uma ordem. Deus ordena que seus filhos sejam santos como Ele é santo. Aqui não é uma opção para você, eu acho que eu sou filho de Deus, mas eu vou pensar se eu quero ser santo. Negativo. Você tem a obrigação de ser santo. E eu vou complicar um pouco mais a tua vida. Porque no versículo 15, Pedro diz que nós temos que ser santos, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Em tudo que você fizer. Pensa alguma coisa que você quer fazer amanhã. Tem que ser santo. Tem que ser perfeito. Tem que ser justo. Tem que ser sem mácula. Tem que ser semelhante como se Deus estivesse fazendo, porque Ele é teu Pai e você vai imitá-lo. Tudo, dentro de casa, fora de casa, na escola, na rua, no trabalho, qualquer decisão, qualquer ação, qualquer pensamento, qualquer palavra que sair da tua boca, tem que ser santo. Difícil? Bastante. Não impossível. Por quê? Porque existe um espírito dentro de você chamado Espírito Santo. Não é o espírito de porco. Eu não estou falando para palmeirense aqui. Espírito Santo está em todo cristão, todo crente. Todo cristão, filho de Deus, tem o Espírito Santo, que capacita você a ser santo em tudo que você fizer. Então Pedro está dizendo isso. É de forma imperativa, sede santos porque eu sou santo, para vivermos como nosso Pai, santo, em todas as áreas da nossa vida. Versículo 14 diz isso.
E encerrando, Pedro ecoa. Você sabe o que Pedro está ecoando aqui? O ensinamento do próprio Jesus Cristo no Sermão do Monte. Pedro está ecoando o que ele ouviu de Jesus no Sermão do Monte, quando Jesus exige que os filhos de Deus sejam imitadores fiéis de seu Pai. Senta aí para você ler esse texto junto comigo. Mateus, capítulo 5, versículo 48. Leia comigo esse texto, irmão. Mateus, capítulo 5, versículo 48. O que é que Jesus ordena para nós? Deus no Velho Testamento e Pedro aplica no Novo: sede santos porque eu sou santo. O que é que Jesus fala agora? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Irmão, filho de Deus, está aqui um grande chamado para você. Uma coisa que tem que ocupar o teu coração em tudo que você fizer. Em todas as decisões que você tiver que tomar. O que é que significa então ter um perfeito? Que Jesus ensina aqui no capítulo 5, versículo 48 de Mateus. A palavra perfeito, teleios, em grego, significa perfeito. Perfeito. Está difícil. Perfeito é perfeito. Perfeito, existem alguns sinônimos ao longo do Novo Testamento também. Semelhante a perfeito, que quer dizer experimentado ou experiente. Também significa amadurecido ou maduro. Também significa adulto ou completo, sem falta de coisa alguma. Para nós, homens pecadores, limitados, imperfeitos e difíceis de sermos perfeitos, significa então, misericordiosamente da parte de Deus, significa com o mínimo de defeitos possível. Porque nenhum de nós vai terminar a carreira de forma perfeita, como o nosso Pai Celestial é perfeito. Mas isso não é desculpa para eu permanecer nos meus defeitos, delitos e pecados. Pelo contrário, o que é que Paulo fala aos filipenses? Ele diz lá no capítulo 2, uma coisa faço, eu sei que eu não cheguei ainda à perfeição, mas uma coisa eu faço, e esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu abandono as coisas que para trás ficam, mas eu quero a perfeição. Ou eu quero o máximo de perfeição possível para esse mortal pecador como eu. Eu vou lutar até a morte. Se eu não conseguir chegar à perfeição, eu vou morrer lutando por isso. É isso que Paulo está querendo dizer. Então não há desculpa para dizer assim, nós nunca vamos conseguir chegar à plena perfeição, como Deus é perfeito, eu nunca vou conseguir ser totalmente isento de pecado, então eu vou cruzar os braços e não vou fazer mais nada, e não precisa. Não é isso que a Bíblia está dizendo, não. Está dizendo que você tem que correr atrás de santidade, que você não pode ficar do jeito que você está. É um erro você estacionar. A Bíblia nos exorta a desenvolver a nossa salvação. O que é que significa isso? Crescer em conhecimento de Deus, crescer em semelhança de Deus, sermos imitadores de Deus, aprendermos mais com a santidade de Deus, para aplicarmos essa santidade não só na nossa mente, mas também fazer com que a mente cingida com essas verdades apliquem no nosso corpo, nas áreas que nós precisamos. Como comerciante, como dona de casa, como estudante, como presbítero, como diácono, como dona de casa, como filho, como mãe, como pai, como marido, como esposa, em tudo, em todo o nosso procedimento. Então vamos aplicar o que nós aprendemos nessa noite. Em primeiro lugar, primeira aplicação, Deus fez o impossível por nós
nos regenerando ou dando vida ao morto. Olha só, o que Deus fez por mim e por você? Você estava morto nos seus delitos e pecados, como eu também. O que Deus fez? O impossível. Deus foi radical. Ele pegou o morto e deu vida. Isso, que coisa mais radical do que isso? Ele fez algo extremamente radical. Dar vida para o morto, não tem coisa mais radical que isso. Irmãos, pense nisso. Deus fez isso por você. Deus fez isso por mim. O impossível Ele fez. Ele operou essa salvação, essa mudança radical, essa regeneração. Exclusivamente, ninguém cooperou com isso. Nós estudamos isso então no capítulo 1, de 3 a 12. Agora, ele está começando a ensinar o seguinte, na segunda parte agora, Pedro está querendo dizer o seguinte: bom, naquilo que é possível para nós, e cabe a nós fazermos, precisamos também ser radicais, como nosso Pai foi radical. Ele te transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele tirou você da morte nos seus delitos e pecados e te deu vida, estando você morto. Radical, não é? Pois é, agora Ele quer que você seja radical também. De que forma? Abandonando os seus pecados, abandonando a velha vida. Ele chama isso, aliás, Ele ordena isso aos seus filhos. Abandonando nossos pecados e vícios para viver de modo santo e irrepreensível. Segunda aplicação: se você não se posicionar e tomar a decisão, ou fizer uma resolução de vida, de conhecer a Deus, de estudar a palavra de Deus, de dedicar tempo à oração, de congregar, de não se sobrecarregar com as coisas que atrapalham a sua mente na busca por crescimento espiritual, se você não fizer isso de forma consciente, de forma espontânea e com seu próprio esforço, ninguém fará isso por você. Absolutamente ninguém. Ninguém vai fazer isso por você. Guarde isso no teu coração, meu irmão. Nós tomamos decisões para fazer uma faculdade, por exemplo, e se esforça, e dedica, e foca naquilo, faz resoluções, muda horários, e encaixa daqui, encaixa dali, e você se esforça, e mas você faz. No trabalho, mesma coisa. E para as coisas que interessam para nós, nós fazemos. E por que não para ser santo? Por que não? Vai depender disso, porque sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Não importa se você tem uma boa faculdade, você é um homem culto, você é um doutor. Não importa se você tem muito dinheiro, sucesso financeiro e é um bom... e tem uma situação abastada financeiramente. Não importa se você malha, se você gasta tempo com boa alimentação, boa comida, bom exercício e você é bombadão e saudável. Isso não importa. Se você não se santificar, você não vai ver o Senhor. Sabe o que significa isso? Você não vai estar na glória, não. Você vai estar no inferno. Você tem que tomar essa decisão. Não é teu pai, nem tua mãe, nem tua esposa, nem teu marido, nem teu pastor, nem teu presbítero. Que é a mesma coisa, na verdade. Pastor e presbítero é a mesma coisa, viu? Vocês sabiam? Só para dar uma explicada rápida. Pois é. Terceiro lugar, terceira aplicação. E acabando. Viver de modo santo em todo o nosso procedimento requer muito esforço, muito mesmo. Requer muita comunhão com o santo, muita comunhão com Deus, o nosso Pai Santo. Requer muita renúncia pessoal. Você vai ter que abrir mão de muita coisa, meu querido, minha querida irmã, para ser santo
e crescer em santidade, crescer espiritualmente, você vai ter que renunciar muita coisa. Não fique esperando a banda passar para depois tomar decisão, pode ser tarde. Pedro está nos chamando urgentemente: sede santos, porque eu sou santo, e é agora. Decida isso de uma vez por todas, determine isso na sua vida, tome essa resolução. E isso requer, sim, renúncia, esforço, muito. Mateus capítulo 11, versículo 12, não precisa ler, eu vou ler para você. Jesus diz que o reino de Deus é tomado por esforço. Em outras versões diz que só os violentos entram nele. O que quer dizer isso? Aquele que violenta a si mesmo, a sua carne, os seus projetos de vida, para você ser santo, para você se amoldar ao seu Pai Celeste, que é perfeito. Então deixa essa história, eu não consigo chegar à perfeição plena. Deixa essa história de lado e dedique-se a ser santo, dedique-se a ser perfeito. Não existe mais essa desculpa para o Filho de Deus: eu não vou chegar à perfeição mesmo, então eu não vou fazer mais nada. Se você não se esforçar, você não vai entrar no reino de Deus. E eu queria encerrar com um texto que eu já li com vocês várias vezes, vou ler de novo. Acompanhe comigo na sua Bíblia, eu gostaria que agora você abrisse. Apocalipse 22, versículo 11. Apocalipse 22, 11, vocês já conhecem esse texto, eu já falei sobre ele, e eu vou ler de novo. Eu gostaria que você pudesse ler comigo. Você pode ler comigo? Vamos ler? Apocalipse 22, versículo 11, diz assim: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Irmãos, aqui existe dois estados ou duas situações diferentes. Primeiro estado ou situação é o imundo ou injusto, é a mesma coisa. É uma situação de uma pessoa. O estado da primeira pessoa que Jesus fala aqui é o imundo e injusto. O segundo estado ou situação é o santo ou o justo. É o segundo estado. No mesmo versículo, existem duas práticas ou éticas relacionadas com o estado de cada um deles. A primeira ética, primeira prática, é a prática de quem é imundo e injusto. Qual é? A prática da injustiça. A segunda ética é de quem é santo ou justo. Qual é a prática do santo ou justo? A justiça. Então, é pela prática que nós conhecemos quem é justo ou imundo daquele que é santo ou justo. Como é que você prova a tua fé, Tiago diz? Você prova a tua fé, se ela é verdadeira, através das suas obras. E nós confundimos aquele texto de Tiago, que nós pensamos assim: a obra é dar dinheiro para o pobre, é atender o necessitado, é boas obras, né? Boas obras é isso, é caridade, né? É visitar os enfermos. Irmãos, isso faz parte, mas isso é um começo. Boas obras, que Tiago diz que comprovam a fé verdadeira, é muito mais do que fazer caridade. Boas obras é mudança de vida, é ter uma novidade, é viver em novidade de vida, que Paulo fala no texto de Romanos. É vida nova. Ele chega a falar aos Coríntios que aquele que está em Cristo é nova criatura ou criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, se você não vive em novas obras, como que você prova a tua fé? Ou como que você prova que você é santo e justo? É o que Jesus ensina aqui, e ele encerra Apocalipse dizendo isso, palavras de Jesus Cristo. Querido, então pense nisso. Em qual situação você está? Leve essa pergunta para casa.
Pega esse versículo 11 do capítulo 22 de Apocalipse e pensa, coloca diante de Deus. Irmãos, isso é fundamental para você, para a tua vida cristã. Em que situação eu estou? Quais as obras que eu estou praticando em todo o meu procedimento? Como que eu estou vivendo? E eu quero dizer isso também especialmente por causa do evento da ceia do Senhor. Isso é importante. Paulo ensina no capítulo 11 de 1 Coríntios que examine-se, pois, cada um a si mesmo. Mas ele não diz para você não comer. O que é que ele fala? Examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. Se você tem alguma coisa para resolver na tua vida que ainda não se encaixa em santidade de Deus, resolva depois. Tem perdão para dar? Tem perdão para pedir para alguém? Tem que reconciliar com alguém? Tem que resolver alguma coisa que não é santa na sua vida? Ótimo, você está tendo consciência, você está vigilante, você está sóbrio, muito bem, vá fazer isso imediatamente, depois de tomar ceia. Tome a ceia. Então vamos partir para isso. Tome a ceia do Senhor, irmão. E se o Espírito Santo, que é poderoso para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, se ele está te apontando para alguma coisa que precisa ser ajustada na tua vida, porque há trevas onde não deveria haver, há mancha onde não deveria haver, você vai ter que consertar sim isso aí. Você vai ter que restaurar isso aí. Mas hoje é dia de comunhão dos santos. Se você é santo e quer ainda continuar em santificar-se, tome a ceia do Senhor, vamos tomar juntos, eu vou tomar com você, nós vamos tomar todos juntos, porque nós queremos a perfeição em Cristo. É a comunhão dos santos aqui, meus irmãos. É hora de alegria. É hora de estar realmente com o nosso Pai, nos assentando na mesa do Pai. E confessando para toda a potestade que está nos observando nessa noite, que nós somos, sim, filhos da obediência. Imperfeitos, mas filhos da obediência. Porque nós vamos obedecer se o Espírito disser, vai pedir perdão, vai consertar, abandona esse vício, larga esse pecado, nós vamos obedecer. Amém? Amém. Oh, aleluia. Glória a Deus. Pentecostalizando um pouco. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, porque a tua palavra é a verdade. Que a tua palavra nos cura e nos redireciona para o caminho santo. Porque somente esse caminho santo andarão os santos. Ainda que o louco esteja no meio dele, mas ele é santo. E ele vai chegar à glória. Porque o teu caminho é santo. Difícil, sim, mas ele leva para o lugar certo. E nós não queremos abandonar esse caminho, Senhor. Custe o que custar. Por isso, ó Espírito Santo, continue nos encaminhando, segundo a luz da tua palavra, neste caminho que nos leva para casa. Senhor, nós queremos sim chegar em casa. Estamos já cansados, sobrecarregados. Nós queremos renovar forças como as águias nessa noite. Porque mesmo o jovem se enfraquece e desanima. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças como as águias. E continuam caminhando. Fracos, mas caminhando. Eu te peço então, renova-nos nessa noite, Pai. Renova-nos através dessa comunhão que tomaremos com o Senhor agora. Renova a nossa mente, o nosso coração. Pai, nós te pedimos isso, para a glória do teu nome e para a salvação do teu rebanho. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.